Olá, meus queridos, olá, minhas queridas. Como eu prometi, eu não faço só conteúdo aqui, só de TV, só de mídia, entretenimento, Casa na Ritmo, etc. Eu, quando posso, trago também assuntos de música, de história. E esse daqui, hoje, é o terceiro vídeo que eu faço, e o último, né? Porque, como o assunto feminismo está tão em voga, né, nos últimos tempos, a briga das mulheres, né, a luta por mais direitos, e isso cresceu muito com o movimento Me Too. Eu achei por bem, né? Já estava pronto uma parte dele, mostrar para vocês no ensaio. Você não sabe o que é feminismo, sabe? Você não acompanhou a história disso, então eu tenho 3 episódios. O primeiro episódio está aqui, né? Tem desde as pioneiras lá, onde vai começar lá no século XVIII, em Londres, também na França, depois, no século XIX, vai começar nos Estados Unidos, né? Conto tudo isso ponto a ponto, né? Da primeira era a que tem aqui. Por exemplo, vamos ver o nome de algumas, né? Para quem acompanhou aqui, eu conto desde 199.800 anos antes, né? Não cheguei até os dinossauros, mas para mostrar como é a condição da mulher dentro da sociedade, dentro do planeta, né? Aqui em cima do planeta Terra, como foi por 199.800 anos, né? Submetida, subjugada, agredida, violentada, mais fraca, né? Quase numa jaula, usado como moeda de troca por muitos pais, né? Até porque queriam juntar as famílias, estupradas em qualquer lugar. Então, sempre houve isso. E em 1789, ali um pouquinho antes, na Inglaterra e na Revolução Francesa, o movimento feminista começa, né, de uma maneira muito, muito tímida. E para vocês terem ideia, né, até aí 1970 e 80 ainda era tímido, por dois motivos, né? Primeiro, porque as mulheres estavam o quê? Estavam lutando para poder votar, para poder trabalhar. Não sei se vocês sabem, até meados dos anos 60, se uma mulher quisesse trabalhar aqui no Brasil, tem que pedir autorização para o marido, tem que dar um papel. No Reino Unido, acho que é 1970 e não sei quanto, que não, no Reino Unido você tinha que pedir autorização para trabalhar para o marido. No Brasil, acho que até 70 e alguma coisa, a mulher que quisesse montar uma empresa também tinha que ter autorização do marido. Então, foi isso que a gente enfrentou aí durante todos os anos. A gente não, né? Principalmente as mulheres. E aí eu decidi fazer essa série. Então, esse aqui é o terceiro ensaio. Primeiro ensaio, eu conto ali de 1789 até 1970. Eu conto sobre as 3 ondas do feminismo, tá? Tá no episódio 2. Né? O episódio 1 são as 3 ondas principais, 1789, né? Que elas colocam outra data aí. Aí tem 1963, 1900 ali, 80, 90, né? São as 3 datas. E a quarta onda está no vídeo seguinte, que é quando a mulher usa a internet. Elas colocam 2012, que é o começo da quarta onda, certo? 2017 é o MeToo. E a quarta onda de feminismo, que ele vai evoluindo. É um processo que vai evoluindo e involuindo. Né? Eu contei para vocês, no episódio 2, por exemplo, tem a história das feministas lésbicas, ali dos anos 70, que algumas até pregavam o extermínio dos homens. É verdade, só procurar ali. É só procurar aqui, tem em texto e tem em vídeo, tem o link em todos esses vídeos para vocês lerem, caso não queiram assistir. E ali começa a origem do feminismo, porque o feminismo lésbico, como ele se chamava, ele tinha muita coisa de luta por direitos humanos ainda, né? De exigir lugar da mulher, exigir o lugar da lésbica mesmo, né? Algumas pensadoras que falavam assim, você ser lésbica, você não precisa ter relacionamento com outra mulher, você precisa fazer uma atitude política, né? Isso é uma atitude política, você ter direito de ser quem você é, sem dar satisfação para o Estado, muito menos para o vizinho, muito menos ainda para o pastor. E finalmente chegamos aqui no episódio final, que eu conto, né? Porque então foram 4 ondas, 2012 até 2017, vamos dizer que é a quarta onda, e a partir de 2017 eu coloco como eu, pessoalmente, homem, macho, escroto, né? Como somos chamados,
Começa a colocar simplesmente que a quarta onda acabou em 2017, com o movimento Me Too começa a segunda onda. Ela começa muito promissora, se você olhar ali, ela começa, na verdade, a quarta onda ali para 2006, que é quando é aprovada a Lei Maria da Penha, certo? É ali a origem que vai dar na quarta onda de 2012, que é 2012, quando as mulheres começam a usar as redes sociais, usar a internet para protestar também, exigir mais direitos, etc. Então, eu coloco ali, se você olhar, eu fiz uma pesquisa, entre 2006, quando é aprovada a Lei Maria da Penha, e 2016, você não vê praticamente episódios de falsas acusações. Tem, mas não é uma coisa que está, um fenômeno que está acontecendo muito, né, como está acontecendo hoje. 2017, quando tem o movimento Me Too, aí parece que tudo começa a descambar, né? De certa forma, surgem mulheres cheias de ódio, né? Com um desejo de vingança. Está aqui o exemplo, né? Amber Heard e Johnny Depp chegou a ser julgado, né? Numa coisa meio espetaculosa, né? Acabou sendo inocentado. E aí eu acho que isso descambou, né? Porque o movimento Me Too, ele começa de uma forma excelente lá fora, né? Atrizes de Hollywood protestando contra assediador sexual. Pô, você só vai me dar papel se eu fizer massagem na porra das tuas costas? Peraí, você tá querendo que eu faça o quê para ganhar um papel? Então, isso explodiu em Hollywood. Só que no Brasil simplesmente começou, principalmente na Espanha também, o que está acontecendo no Brasil, tem muito acontecendo na Espanha. Aí começou simplesmente uma epidemia, gente. Pode falar de simplesmente falsas acusações. Né? Aqui, eu contei para vocês verem aqui, né? É só ler, gente, tá bom? Tá aqui a série. Tem texto e tem vídeo, tá bom? Para o feminismo, aí o movimento Me Too. E finalmente chegamos aqui, que eu vou falar que eu chamo de a quinta onda, apesar de ser homem, eu tenho o direito de achar o que eu quiser, porque as falsas acusações distorceram totalmente o feminismo. Né? Então, você veja, durante 10 anos, imagine quantas milhares de mulheres foram salvas pela Lei Maria da Penha, certo? Todo mundo sabe disso. Quanto animal não foi para a cadeia aí, né? Levou uma coça dentro da cadeia porque era um bandido, né? Dentro de casa tratando. Então, de 2006 a 2016, houve uma grande evolução para as mulheres, principalmente aquelas agredidas por causa da Lei Maria da Penha. A partir de 2017, para mim, é essa quinta onda, que é quando começa a se tornar uma epidemia de falsas acusações. Né? E Amber Heard e Johnny Depp são só um dos exemplos. Né? Tem muitos outros que a gente tem no Brasil aqui, né? Márcio Smelling, caso que eu estou cobrindo há 4 anos, simplesmente, né, acusado pela Dani Calabresa, que não ganhou um papel, Verônica Debon, que namorou com ele 1 ano e depois falou que tinha uma relação abusiva. A gente tem o caso famoso aqui do Neymar e da Nájila, né? Outra falsa acusação. A gente tem o caso do vereador Wellington Silva, lá em Santos, né, em Praia Grande, acusado também e depois inocentado. E aqui eu vou dar alguns números, porque onde foi parar tudo isso, gente? Onde foi parar todo esse feminismo? Onde ele desembocou? Qual um rio? É o que eu vou ler para vocês aqui. Acho melhor ler, né? No episódio final. Eu vou dar uns números para vocês, né? Então, hoje, enquanto muitas mulheres precisam da lei realmente para se proteger, embora essa lei esteja protegendo muito pouco as mulheres da periferia, porque não existe um plano de proteção às mulheres que acusam os seus maridos e pedem protetiva na favela. A gente sabe como acontece na classe média. O homem sai de casa, se ferra, se ele for inocente ou não, está ferrado, se ele for culpado, depois ele vai ser condenado, certo? Não é assim na periferia. A mulher não vai chegar lá na BO e falar assim, ó, o Tigrão lá, que mora lá em casa, que me espanca, quer uma protetiva dele. Ele vai invadir o negócio, o barraco, e vai quebrar ela inteira, certo? Então, não tem as necessárias casas de proteção para a mulher da periferia. Então, a gente já vê que todo o discurso hoje do feminismo me parece voltado para a mulher branca, classe média, certo? E aí começaram algumas mulheres, de repente, descobriram a Lei Maria da Penha.
Falar, eu posso expulsar esse cara de casa e ficar com a casa dele. Eu posso botar ele na cadeia. Eu posso obrigar. Eu tenho um filho, meu marido já, ex-marido, paga uma pensão, mas agora estou saindo com esse cara, vou pegar outra pensão. Entendeu? Então, algumas mulheres, não são a maioria, graças a Deus, mas estão acontecendo em todas as delegacias. Eu estou fazendo um levantamento pessoal, já que eu fui repórter policial, para tentar fazer um balanço do que está tendo de falsas acusações. Eu tenho alguns exemplos, né? Fevereiro, na delegacia da Lapa, 3 acusações falsas contra a motorista do Uber. Tem um exemplo da semana passada, que eu consegui aí do 14º DP de Pinheiros, são mais ou menos 3 casos de falsa acusação por semana. Eles também atendem mulheres que são, mas é só o investigador perceber ali atrás, a mulher não vai mais, né? Só quis assustar o cara. Enfim. Então, todo dia no Brasil tem alguma delegacia que estão, todos os dias, cada momento, tem mulheres fazendo BOs de pedindo a Maria da Penha protetiva com toda necessidade. E também tem as picaretas, né? E aí, o que mais surgiu dessa quinta onda? Surgiram os veículos feministas, que eu chamo feministas. E aí eu coloco aí, além desses blogs que tem aí, né, eu coloco no site Universa do UOL, aquela revista TPM, que parece que elas têm, é só você olhar os comentários ali, gente. Querem proibir qualquer homem de se defender, né? Tem colunistas misândricas, super cheias de rancor, às vezes aconteceu alguma coisa na vida, mas não pode transportar para todo mundo, né? Estão transbordando ódio e ressentimento. Outra coisa que acontece são as advogadas que agora começam a defender homens, porque viram que a Maria da Penha está sendo usada contra até a Constituição, tá? Passando por todos os absurdos possíveis. E aí elas são atacadas e ameaçadas de todas, de agressão, de xingamento, de todo jeito, inclusive por outros advogados. Você pensa que a ordem dos advogados do Brasil faz alguma coisa com isso? Isso é um crime, certo? E aí, homens que tentam se defender, mesmo com provas, não podem mais, porque o grupo das feministas tomou. Agora, esse grupo que hoje está ditando as regras aí, que vai para Brasília, que ocupou todo o Ministério da Mulher, não faz parte, não vem só daquele feminismo lésbico que a gente falou dos anos 70, mas todo o catecismo, vamos dizer, prega aquilo mesmo. Homens inferiores, homens não têm direito de nada, não pode se defender. Se defender é um cafajeste, se você defender alguém ou der a voz para alguém, você tem que ir preso, certo? Resultado está aqui, ó, vou dar para vocês. No ano passado, o Brasil registrou a menor taxa de natalidade desde 1977, né? Plena crise ali de petróleo. Nunca no Brasil houve tantos divórcios e tão poucos casamentos. E agora também, milhões de jovens, né, no Brasil, isso já tem estudos sendo feitos, né, principalmente ali na região de Campinas, estão passando a frequentar mais boates e casas que têm garotas de programa, porque eles sabem que elas não vão ameaçar o patrimônio dele. Ninguém vai fazer uma falsa acusação. Quer dizer, deve ter um ou outro que faz, mas você entende? É um negócio racional. Você vai ficar com a moça, ela vai ficar com a sua companhia e você dá dinheiro para ela. Ninguém tem nada a ver com isso. E principalmente também, né, mulheres com filhos, né, novas, muitas jovens, né, que se tornaram como seres radioativos por causa do artigo lá da lei da pensão socioafetiva, né? Que homem vai se arriscar hoje a virar um mantenedor de uma criança que ele só viu 4, 5 vezes, que ele nem conhece, né? E como eu disse, agora tem as advogadas que defendem que a mulher possa ter infinitas pensões alimentícias de todos os parceiros dela, que separar, se eles conhecerem os filhos dela. Porque daí fala que é pensão socioafetiva. Muitas têm 2, 3 fotos do namorado perto do filho, já usa isso. E o cara que for acusado, gente, desculpa, não vai conseguir se livrar, rarissimamente, certo? E mais um para terminar aqui, né? As mulheres postando toda hora, eu vejo no TikTok, 2 pontos, abre aspas. Os homens não chegam mais em mim nas baladas. Há outras que eu vejo lá, reclamando que os noivos, né, e a família dos noivos exigem casamento com separação de bens e contrato nupcial.
E aí, vou terminar isso aqui, então, hoje com a texto da Mônica Bergamo, aí, dias atrás, levantamento exclusivo dela, segundo ela, no ano passado, em 2023, foi a explosão dos acordos de namoro, jovens indo para o cartório fazer um acordo de namoro. Teve um aumento de 35% em relação a 2022. Foram celebrados 126 acordos de namoro. Segundo a jornalista Mônica Bergamo, né, ela falou que, segundo as fontes dela, a intenção de se firmar o contrato de namoro é de, juridicamente, esclarecer que aquele casal não tem uma união estável. Vejam só onde a gente chegou, né? Que um não deverá ter direito sobre os bens dos outros, né? Do outro, e a medida é uma ação para proteger os patrimônios dos envolvidos na relação. É isso que aconteceu, gente. Tá? Tem a história do amor venceu, né? Gente, o amor perdeu. Esse pessoal aqui não tem amor nenhum, não quer nada. Mas, enfim, como eu disse já num outro vídeo, né? A gente pode ter uma esperança, né? Porque a femista, aquela mulher, como eu disse, o feminismo é a supremacia, é um movimento supremacista, como qualquer outro, como o fascismo, contra o nazismo, como qualquer um, gente. Não é a mesma coisa, mas é supremacista, como a Ku Klux Klan, certo? Todas essas entidades eram supremacistas, se julgam superior aos outros, né? Os nazistas aos judeus, né? A Ku Klux Klan aos negros, e agora temos aí um movimento feminista no Brasil, que tem voz, que tem veículos, inclusive, estão sempre disponibilizando ódio, né? Como eu disse, você entra lá naquele... Entra no Instagram da TPM, gente, aquilo é um horror, né? Ali, você botar, se você ler muito, seus olhos queimam, de tanto ódio que tem ali, né? Feministas mesmo, né? Odeiam homens. Por seus vários motivos, né? Isso não vou discutir aqui. Certo? É isso, gente. Espero que vocês gostem aqui. Muita gente, como eu disse, já falou assim: você faz esses vídeos, não dão muita leitura, mas para mim isso chama-se acervo. Eu quero deixar aqui o que eu estudei. Eu sei que tem muitas mulheres que nunca ouviram falar da história do feminismo, acha que toda feminista é uma ordinária que faz sujeira com homem. Não é verdade, né? Nem todo homem pode chamar as mulheres de feministas para agredi-las. Não pode fazer isso, porque elas não são feministas. É uma diferença. Eu chamava de pseudo-feministas, também está errado. A palavra certa é femismo, né? Da ideologia femista, que é exatamente o contrário do machismo. Machismo não é o patriarcado, feminismo é o matriarcado, né? E eu até entendo, só para terminar aqui, porque afinal, depois de 199.800 anos de julgo, eu compreendo que as mulheres estejam com muito ódio, né? Só que a gente está vivendo agora numa civilização normal, né? Com leis, constituição, e não na era do Pleistoceno, do cetáceo, do tempo do, como chamava lá, o mamutes, certo? Obrigado, queridos. Agradeço vocês acompanharem esse canal aqui demais, tá bom? Divulguem o canal, tá? Manda aí, põe aí. Vocês têm um grupo de Zap de mulheres, coloquem aí, depois venham aqui, escreve aqui embaixo o que vocês acharam, outras coisas que vocês discordam ou concordam. Beijo.